Na diplomacia mundial era mais do que sabido que tanto o Putin quanto o Xi Jinping estavam torcendo para que o Trump ganhasse a eleição. O motivo era claro, era cristalino. Trump é um idiota e ia fazer a economia dos Estados Unidos desmoronar muito rapidamente. O Império Americano, a partir do surgimento do Trump lá atrás, nunca mais foi o mesmo. Começou a inequívoca derrocada. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Bom, a prova de que o Trump é um burraldo é o seguinte: ele fez essa guerra comercial ridícula, iniciou uma guerra comercial ridícula com o Canadá, que é o maior parceiraço dos Estados Unidos, o maior parceiraço ever. Né? O Canadá sempre esteve do lado deles em tudo quanto é roubada. E os Estados Unidos se meteu, o Canadá estava ali junto, sendo amigo, sendo parceiro. E do nada, o Trump aparece com essa coisa estúpida de jogar um imposto de 25% sobre os produtos do Canadá. Aí o que aconteceu? O primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, chega, faz um discurso arrebatador, dirigido ao público americano, os estadunidenses, dizendo: vocês vão pagar a conta pela burrice do líder de vocês. I want to speak directly to Americans. It will have real consequences for you, the American people. Tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, from the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar. We have fought and died alongside you. During your darkest hours, during the Iranian hostage crisis, those 444 days we worked around the clock from our embassy to get your innocent compatriots home. During the summer of 2005, when Hurricane Katrina ravaged your great city of New Orleans, or mere weeks ago, when we sent water bombers to tackle the wildfires in California. During the day the world stood still, September 11th, 2001, when we provided refuge to stranded passengers and planes. We were always there, standing with you, grieving with you. If President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Canada has critical minerals, reliable and affordable energy, stable democratic institutions, shared values, and the natural resources you need. No frigir dos ovos, a economia do Canadá é uma economia pequena, especialmente comparada com a economia dos Estados Unidos. Só que cada vez que o Trump dá essa trucada, querendo dizer que ele é o fodão, e ele joga isso contra algum país, é um consumidor lá nos Estados Unidos que vai estar pagando mais caro no produto, porque é óbvio, quem que paga a conta do delírio anticomunista do Trump? O consumidor americano, óbvio. Então, se você vai taxar um carro em 25%, se você vai cobrar 25% de imposto no carro, quem vai pagar? Não é o governo americano, é o otário que vai comprar o carro. Mas teve, por exemplo, um jogo de hóquei lá no Canadá, sabe que canadense é louco por hóquei, e eles são os principais rivais ali e tal, é Estados Unidos, vaiaram o hino nacional americano. Você nunca ouviria uma coisa dessas antes. O Trudeau, no discurso que ele fez, que foi de fato um discurso épico, e que poucos governantes
tiveram coragem de fazer, mas não há dúvida que ele abriu um caminho para outros tantos fazerem. Claro, não se esqueça que na Colômbia o Petro também fez. Mas veja, o Canadá é parceiraço dos Estados Unidos. A Colômbia não. A Colômbia sempre foi anexo dos Estados Unidos. Então o Trudeau fez um discurso ótimo que circulou que nem a peste na internet. E o povo americano está de cara com o Trump. Por quê? Porque todo mundo que precisa comprar alguma coisa vai comprar de fora. Lembre-se, os Estados Unidos não produz porra nenhuma. Eles quase não têm mais fábricas. Os Estados Unidos inventou o tal do livre mercado, porque numa época em que os Estados Unidos tinham uma indústria poderosa e eles queriam vender tudo para o resto do mundo, porque assim, evidentemente, eles cresceriam, ganhariam muito mais dinheiro. A partir do momento que os Estados Unidos, especialmente a partir dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, onde todas as indústrias grandes e relevantes dos Estados Unidos começaram a sair dos Estados Unidos e ir para outros países em busca de preços baixos de produção, a coisa começou a mudar. Por quê? Porque indo para produzir em outro lugar, a tecnologia passou a ser daquele outro lugar. Era uma tecnologia americana que era apropriada por aquele outro país, que a partir daí começava a desenvolver seus próprios produtos. Ah, Marcelo, mas não tinha lá as patentes, direitos autorais? Tinha, claro que tinha. Existem companhias de celular, que eu não vou falar o nome, em que o cara ia lá, montava o telefone, lá na Coreia, tá? Montava o telefone da empresa americana e eles aprenderam como fazer. Aí eles falaram, sabe o que? Vamos lançar uma marca? E lançaram. E foi assim para tudo. Na China, na Coreia. Os Estados Unidos entregou de bandeja o desenvolvimento para esses países. Hoje os Estados Unidos pena com o livre mercado, por quê? Porque eles não conseguem mais competir. E o Trump está vindo só para acelerar isso aí, jogar os Estados Unidos no abismo. Agora você pode estar pensando, porra, mas isso não é legal? Eu diria, é legal, mas não se esqueça, a coisa mais perigosa que tem é um idiota com atitude. Porque a partir do momento que os Estados Unidos está caindo no buraco, e eles percebem que não tem como voltar, sabe o que eles vão fazer? Brigar. Armas, invasão de países, guerra, 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 que é tudo que os Estados Unidos gosta e sabe fazer. Especialmente se o inimigo for mais fraco do que eles. Aí eles adoram. Aliás, eles não sabem fazer nenhuma guerra contra quem é pelo menos igual a eles. Eles nem tentam. Não são idiotas. Eles só fazem contra quem é menor. E dizer que o mundo inteiro tá puto da vida com o Trump é chover no molhado, nós sabemos disso. Agora, o próprio povo americano descendo a ripa nos Estados Unidos e falando, porra, nós estamos ficando com as coisas mais caras. Veja, a inflação explodiu nos Estados Unidos simplesmente desde que o Trump assumiu a Casa Branca. Pegue-se, por exemplo, a crise dos ovos, que tipo custava 4 dólares a dúzia, e foi para alguns lugares a pagar 30, 40 dólares a dúzia, mas a maioria sendo comercializada por 15 dólares a dúzia. Veja, 15 dólares uma dúzia de ovo. É caro, inclusive, para os Estados Unidos. E o povo tá puto da vida. E isso aconteceu por diversos motivos, mas o principal deles é a truculência do Trump contra os imigrantes. Você não tem mais produção de ovos, você não tem mais quem entrega os ovos, é uma loucura. A outra coisa que eu achei bacana que aconteceu nesse final de semana é o governo brasileiro, através do marketing, lançar aquele boné, o Brasil é dos brasileiros, para concorrer com MAGA. E os otários dos bolsonaristas têm coragem de reclamar. Você tem noção de como eles são vassalos? Até eles estão ficando com vergonha de dizer o seguinte, ué, mas você não era patriota? Então como é que você diz que o Brasil não é dos brasileiros? Opa! Esse foi um puta tiro certeiro do Sidônio Palmeira. Parabéns para ele, o novo cara lá da comunicação, do marketing do governo. Parabéns, porque esse foi certeiro mesmo.